A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui eu estou mais uma vez realizando um vídeo para a glória de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence ao Senhor. E eu estou aqui para transmitir a mensagem do Senhor. E também quero contar a vocês minha experiência de convenção, de como eu aceitei Jesus. Então vamos lá. Quero dizer a vocês, novos inscritos, que se inscreveram no canal Irmã Rosélia. Quero dizer que vocês são todos bem-vindos, que possam desfrutar desse canal, do que Jesus irá falar com você, no seu coração. Sabemos que o tempo é curto, que em breve Jesus virá, que irá arrebatar a igreja dele, mas é uma igreja santa, uma igreja sem mancha de pecado, uma igreja limpa, pura pelo sangue de Jesus, lavada pelo sangue de Jesus, melhor dizer, E então ele pôs no meu coração para criar este canal, para orar, pregar a palavra, e orar para que nós viemos nos preparar para aquele grande dia, porque não sabemos o dia e a hora que ele virá remover, tirar a igreja santa, a igreja lavada pelo sangue dele, a igreja fiel, a igreja verdadeira, para ser levada a habitar no reino dos céus junto com ele e o Pai Celestial. Então, meus irmãos, é tempo de nós nos prepararmos, de buscarmos a face do Senhor, de arrepender de nossos pecados, de lavar o nosso coração, de limpar nossas vestes e estarmos vigilantes. Estarmos vigilantes, como assim, irmã? Estarmos vigilantes, orando sempre no Espírito. Orando no Espírito, no entendimento, porque, para quem não sabe, fica sabendo que esse sistema de Satanás está cercando a humanidade, levando ao engano, acreditando numa coisa que vai favorecer, que vai ser bom para deixar as pessoas confortáveis, distraídas. Sabemos que essa armação que ele está fazendo para dominar o mundo, através de um homem. Todo mundo vem falando de anticristo, do anticristo, do anticristo. A gente sabe que existe muitos anticristos, mas o anticristo mesmo, que em breve se manifestará, que irá governar não só uma nação, mas a humanidade toda. Ele vai querer governar a humanidade toda e ele vai vir com a marca dele, que na Bíblia fala sobre uma marca da besta, a marca do anticristo. Ele vai querer implantar na vida dessas pessoas, na vida de muitos que aceitarem essa marca. E ele está usando de isca o sistema, o dinheiro, porque hoje em dia quem rege no mundo é o dinheiro. E sabemos que em breve irá ser lançado o Drex digital, que é a moeda real digital, o Drex. E isso nós temos que ter consciência do quanto ele está manipulando e essa armadilha para querer nos prender, Quando o anticristo reinar, ele vai querer que não só a marca da besta dele, não somente ele quer que nós implantamos a marca dele, como ele quer que nós adoremos a ele. E para adorarmos a ele, só é através da marca. Porque é através da marca que você compra e vende, através da marca que você continua realizando, tendo produtividade na sua vida aqui na terra. E é isso que ele quer fazer conosco, nos enganar de uma forma sutil. E é por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus está querendo que nós despertamos,
que nós viemos nos arrepender, voltasse para Ele, ficarmos firmes na rocha, na palavra dEle, em Jesus. Porque quando chegar aquele grande dia, aquele grande e terrível dia, se nós não tivermos preparados, muitos vão sofrer espiritualmente, psicologicamente. Muitos só vão entender, só vão perceber quando já está feita. Já não tem como voltar para trás. Então, temos que entender isso, despertar. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar vocês para ler o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 até o 45, que fala sobre a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Aleluia, glórias a Deus. Meus queridos irmãos, vocês verem que o tema que eu escrevi, eu irei falar do Espírito de Satanás e o Espírito Santo de Deus. Porque aqui no mundo habita 2 espíritos. Como eu falei, o Espírito de Satanás e o Espírito Santo de Deus. Eu vou contar a minha experiência que eu tive quando eu aceitei Jesus. Era no ano de 2013, meus irmãos. E eu estava em uma situação muito opressora. Eu vim diante do Senhor, eu disse que eu queria aceitar o filho dele. Eu falei que se ele recebesse o meu coração, e eu me arrependi de todos os meus pecados. Eu me lembro, irmão, que nesse dia foi em uma noite. Aí nessa noite eu dormi. Então, meus irmãos, eu tive a experiência de ver o espírito de Satanás. E esse espírito de Satanás, eu não sabia até então que ele estava habitando em mim, fazendo eu pecar, fazendo eu me afundar no pecado. Porque é isso que Satanás quer, que o espírito do erro, o espírito dele, quer que opera dentro da pessoa, dentro do homem, para fazer pecar e se afundar no pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, quando eu me deitei, que eu fechei os olhos, que eu estava fechando os olhos, eu vi esse demônio, esse espírito de Satanás. Ele era mais ou menos de uma criança de 7, 8 anos de idade. Mas ele tinha uma forma bem musculosa. Não tanta, mas uma forma musculosa. E eu, meus irmãos, me acordei, eu abri meus olhos e fiquei assustada, né? Peguei e liguei a luz do ambiente onde eu estava dormindo. E quando eu liguei o ambiente, eu vi esse demônio em cima do telhado, meus irmãos. E o Senhor me fez eu ver esse demônio por algum motivo, para que eu viesse entender depois, de fato, que existe um espírito que habita dentro do homem, que é o espírito de Satanás. Porém, meus irmãos, a partir do momento que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados e confessa a Deus que Jesus, o Filho de Deus, é o teu Salvador, e começa a viver uma nova vida, não para o mundo, mas para Deus, para o reino de Deus, aí sim o Espírito Santo de Deus começa a habitar dentro de você. Então, o que aconteceu? Eu aceitei Jesus, né? Naquele ano de 2013, eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, a gente vê aqui no versículo que ele diz assim, o versículo 4:
Por isso diz: voltarei para minha casa da onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. O espírito de Satanás saiu da minha vida e o Senhor Deus me fez eu ver esse espírito. E quando eu aceitei o Senhor Jesus, porque eu não sei outras pessoas, no meu caso particular, houve um processo. Então, assim, eu aceitei o Senhor Jesus, eu confessei que Ele era o Filho de Deus e o meu Salvador. Porém, o Espírito Santo ainda não estava habitando em mim. A casa estava vazia, estava adornada, ou seja, eu sou o templo do Espírito Santo, porém ele ainda não estava habitando em mim. Mas a casa estava vazia, ou seja, eu não tinha espírito nenhum, nem o espírito de Satanás, nem o Espírito Santo de Deus. Porém, o Senhor Deus ainda me fez eu passar por outra situação. É como se o mundo estava querendo me sugar para voltar a errar de novo, a pecar de novo. E o Senhor Deus me fez ver esse espírito imundo, que é o espírito de Satanás, querendo entrar dentro de mim, porque a casa estava vazia. E ele queria trazer consigo mais demônios. Além dele, queria trazer mais demônio. E o Senhor me fez eu ver e fez eu entender. Meus irmãos, pensa numa situação. Foi uma batalha que eu passei naquele tempo. Uma batalha espiritual. E eu não sabia que ainda não tinha o Espírito Santo. Eu confessei a Jesus, pedi perdão a Deus, mas ainda não tinha o Espírito Santo do Senhor. Então eu comecei a orar, buscar o Senhor, a me corrigir. E depois de um tempo, eu não sei quantos dias isso demorou, se foi 3, 4 dias, se foi uma semana, não me lembro bem, mas eu me lembro que em uma noite, meus irmãos, eu nunca vou me esquecer desse dia maravilhoso que foi. Então, em uma noite eu fui dormir, e quando eu fui dormir, meus irmãos, eu não sei exatamente que hora foi que isso aconteceu, se foi de noite, se foi de madrugada. Eu senti a presença do Senhor tão poderosa, tão forte em minha vida. Eu vi que tinha um anjo perto de mim. Não sei como descrever em detalhes. Então esse anjo, ele estava perto de mim e tinha uma espada grande. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Porém, naquele momento, quando eu estava dormindo, o Espírito Santo do Senhor Deus veio sobre mim. Nossa, meus irmãos, foi algo tão tremendo, tão poderoso, que eu gostaria que vocês tivessem essa sensação que eu tive naquele dia, quando eu recebi o Espírito Santo de Deus. Então eu senti uma vibração do alto da cabeça, a planta dos pés, todo o meu corpo. Senti aquela vibração, aquela energia, aquela glória do Senhor se envolvendo em mim de uma tal forma, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. E eu então adormeci. Eu adormeci e quando eu acordei no outro dia, eu senti assim a presença do Senhor tão tremenda, a glória do Senhor envolvido em mim tão poderosamente. Meus irmãos, porque para descrever em detalhes a gente não consegue, mas foi muito lindo. E senti o calor do Espírito Santo, o mover dele sobre mim. E isso foi maravilhoso. E foi essa minha experiência, assim, de convenção que eu tive. Claro que eu tive outras experiências, mas eu espero que Deus possa me conceder, me ajudar a eu falar sobre essas experiências, meus irmãos. O que eu quero dizer sobre isso? Eu quero levar vocês no livro de João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus fala para seus discípulos sobre o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Nós vemos
também, lá no capítulo 16, versículo 8, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha, o versículo 8 que fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos, a gente tem que entender esses dois lados que o Senhor Deus quer que nós entendemos. O lado espiritual e o lado físico. Porque quando nós aceitamos Jesus, é o Espírito Santo que nos convence para que entendemos a verdade. Entendemos o erro, o engano que Satanás implanta na vida do ser humano. Então, a pessoa, para que ela entenda a verdade, ela precisa deixar o pecado e se converter a Cristo para receber o Espírito Santo e assim o espírito de Satanás sair da vida da pessoa. A gente tem que entender que a gente não pode brincar com a nossa vida, porque existem dois caminhos, o inferno e o céu. Enquanto nós estamos aqui na terra pela misericórdia de Deus, Deus está convencendo nós para aceitarmos a Ele e receber o Espírito Santo dele. Mas se a gente não aceitar Ele, o espírito de Satanás vai operar na sua vida e vai fazer você pecar, que a carne reina, que a carne tem os prazeres do mundo. Não só pecar pecados imorais, sexuais, mas pecados falando palavras chulas, palavrões, que quer dizer ter arrogância no coração, porque a carne, ela se inclina para o pecado, e o pecado faz que gera frutos carnais, que se torna infrutífero para Deus. Então a gente tem que entender que isso daqui não vai levar à salvação, não vai levar à vida eterna, mas se confessarmos Jesus como Salvador, nascermos no Espírito, receber o Espírito Santo de Deus, aí sim você começa a se tornar não só filho de Deus, como andar em verdade e em justiça, obedecendo a palavra de Deus, porque existe a lei de Satanás, mas também existe a lei divina de Deus. A lei de Satanás é, como eu disse, é o pecado. Ele quer que você pratique o pecado. Ele quer que você destrua o corpo, né, que Deus criou a sua imagem e semelhança. Um dia, quando esse corpo for destruído, que Deus tirar a vida desta pessoa sem Jesus, a alma vai sofrer no inferno, porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O corpo volta para a terra. A alma, ela vai seguir o destino que ela escolhe, que ela irá escolher. E o espírito volta para Deus e será julgado. Eu espero que meus irmãos tenha compreendido, que eu tenha esclarecido. Eu quero convidar vocês, levar vocês no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vê o que Paulo está falando aqui sobre o crente, uma vez quando nasce aceitando Jesus como seu Salvador. Ele fala que antes a gente andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. A gente já não faz mais isso quando você aceita Jesus. Você não faz mais isso, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. Então, você aceitou Jesus, você já não vai mais sofrer a ira de Deus, porque você aceitou Jesus. Deus perdoou os seus pecados e você aceitou Jesus, o Filho de Deus. Então a ira de Deus não vai mais se acender sobre você. Pelo contrário, vai se apartar de você. Mas aqueles que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo de Deus, como eu falei para vocês nessa minha convenção, eu estava com o espírito de Satanás e eu era desobediente ao Senhor Deus, e a ira do Senhor estava sobre mim, por causa do quê? Da minha desobediência pela prática do pecado que estava cometendo. Mas pela misericórdia e a graça do Senhor, né? Porque é pela graça que somos salvos, mediante a nossa fé crendo em Jesus para a remissão de nossos pecados. Então a ira de Deus não vai mais ser derramada sobre aqueles que nascem no Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham ouvido sobre esse testemunho e podem parar e refletir o que vocês estão fazendo verdadeiramente, o que vocês verdadeiramente andam fazendo, andam praticando. A gente tem que todos os dias nos examinar e falar com Deus para perguntar para Ele como que estamos diante dEle, como estão nossas vestes diante do Senhor. Porque quando você aceita Jesus, você agora é uma nova criatura, é um filho espiritual, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele vai ensinando você, ele vai moldando você, mas você tem que buscar ele, buscar o Espírito Santo, ter um relacionamento com ele, conversar com ele, atrair o Espírito Santo para que ele possa fazer ele conhecer você, porque muitos dizem que o Espírito Santo é uma força, que é uma pomba, que é isso. Mas não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é o próprio Jesus, ele é o próprio Deus, ele habita dentro de mim, ele quer habitar dentro de você. Mas infelizmente tem muitos crentes que têm aparência de crente, mas não sabem se o Espírito Santo habita neles. Tem muitas pessoas que vivem uma vida cristã, mas não tem um relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo deseja isso, deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele para a gente entender a vontade do Pai. Porque quando nós começamos a ter relação com o Espírito Santo de Deus, Ele vai revelando quem Ele é. Ele pede para você pregar a palavra dEle. Eu já ouvi a voz do Espírito Santo e Ele disse para mim, prega a minha palavra. E eu estou aqui obedecendo a pregar a palavra, a vocês entenderem. Sabemos que o tempo está curto, como eu tenho falado no começo, que o anticristo daqui uns anos irá reinar. Então a gente tem que nos preparar. Então é bom ter relação com o Espírito Santo de Deus. É bom a gente ter comunhão com o nosso Pai, com o nosso Senhor Jesus. Porque como é que você quer ser crente e não ter uma vida íntima com Deus? Será que você vai alcançar o reino dos céus? Então tudo isso nós temos que nos examinar, meus irmãos, né? Mostrar, ensinar, sermos nós mesmos, não sermos religiosos, porque religião não salva. Religião não salva. O que salva é termos fé em Deus através de Jesus, orar, ter comunhão com o Senhor, pedir ao Senhor, derrama Deus sobre mim, unção de comunhão para ter desejo, vontade de orar através da palavra do Senhor. Me ajude a ler a Bíblia. Não é fácil. O inimigo, ele quer arrancar-nos, quer que nós ficamos distraídos, ele quer que sejamos enganados com uma falsa doutrina. E daqui uns dias, também quero que vocês entendam que daqui uns tempos irá ocorrer uma distribuição de riquezas que andam falando por aí, mas tenham cuidado, meus irmãos, tenham cuidado, para que essas riquezas, elas não prendem você. Porque quando
o anticristo, né, o filho da perdição, o anticristo reinar sobre esta terra, ele vai reger o dinheiro, que é o poderio. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que estar atentos para que não ficamos preso a esse sistema tecnológico, sistema do dinheiro. Não sejamos enganados pelos políticos querendo convencer-nos. Não devemos ser enganados. Por isso que a palavra é fundamental. Pedir que o Espírito Santo revela essa palavra dele aqui. Por isso que é bom a gente ter comunhão com ele, para que nós não sejamos enganados, não venhamos ficar para trás quando Jesus levar a igreja dele, não perecermos, não sofrermos, não sermos torturados, né? Porque quando o Espírito Santo sair aqui da terra, porque o que detém aqui ainda é o Espírito Santo de Deus, que está detendo para que o anticristo não venha se manifestar, para que Satanás não venha se manifestar completamente. Mas quando ele sair daqui, meus irmãos, aí ele sim vai querer se manifestar. Não em forma no espírito assim, né? Mostrando sim quem ele é de fato, mas através de um homem, e vai se manifestar. Então a gente temos que ter cuidado, meus irmãos. Eu quero convidar vocês para orar. Mas antes de orar, meus irmãos, eu queria contar uma coisa para vocês. Eu tô passando por uma necessidade financeira. Eu não trabalho, eu tenho um filho pequeno que depende de mim. Eu moro aqui no estado de Pernambuco, mas no momento eu não tô trabalhando. Eu tinha até uma rendazinha, mas infelizmente eu não continuei fazendo trabalhos porque passei por um engano. Fui enganada, melhor dizer, né? Eu fui enganada acreditando que eu ia realizar um serviço e acabei levando um golpe. Infelizmente, a pessoa que iludiu, enganou, levou o dinheiro e acabei perdendo. E então, eu realizei um empréstimo pensando que dando o dinheiro eu recebesse não só o meu dinheiro como o valor que foi proposto, mas infelizmente, meus irmãos, essa pessoa me deu uma rasteira, fui enganada e agora eu tô pagando pelas consequências. Graças a Deus que falta uns 3 meses ou 4, se eu não me engano, para quitar a dívida do empréstimo que eu fiz do banco. Então eu ganho muito pouco, eu recebo pelo governo e a pessoa já tem pouco, né? E o pouco que a gente tem, o inimigo vai lá e tira de nós. Eu acredito que foi permissão do Senhor, porque eu estava vivendo em uma fase que eu espero um dia eu poder ter a oportunidade de falar para vocês. E aí eu acredito que o Senhor permitiu isso para que eu me acordasse, né, para a realidade, me despertasse. Então foi isso, meus irmãos. Mas estou aqui fazendo a obra do Senhor, sendo obediente a ele, e agradeço pela misericórdia dele, né? Agradeço pela misericórdia do Senhor. E é isso, meus irmãos. Eu convido vocês para a gente orar, como eu disse, né? Vamos nos preparar, porque a qualquer momento Jesus virá buscar uma igreja pura e santa. Amém, meus irmãos? Oremos. Pai bendito, Deus glorioso, Deus santo, Tu és o único Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sei que o Senhor nos ama, meu Pai. Sei que uma alma para o Senhor é preciosa para Ti, meu Pai. Ó Deus de graça, Deus de poder, Deus de maravilha. Diante da Tua presença, meu Senhor, nós Te louvamos. Queremos render graças a Ti, queremos Te louvar, Te engrandecer, meu Pai. Senhor Deus, que possa nos ajudar, meu Senhor da glória. Nós reconhecemos que somos falhos, somos imperfeitos, Pai. Eu sei que o Senhor não procura perfeição aqui na terra, não procura pessoas perfeitas, Pai, mas uns corações quebrantados e contritos diante da Tua presença, meu Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração, Pai, quebrantado e contrito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mansos e humildes diante da Tua presença. Que nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, Pai. Senhor, que nós possamos reconhecer, Senhor, o poder do Senhor, a grandeza do Senhor,
Que nós possamos temer e tremer diante de Ti, Pai. Que nos ajude a obedecer a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados mais uma vez, Pai. Perdoa de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas transgressões, Pai. Pai, necessitamos de Ti, Senhor. Entendemos que precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar em santidade. Ajuda-nos, Senhor, a meditar na Tua palavra. Ó, Senhor, tira todo o engano, Pai, de Satanás, de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai Celestial, tira todo o engano, Senhor. Tira toda a maledicência, Pai Celestial. Tira toda falsa doutrina, falso ensino, Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo venha nos enganar com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, Senhor Deus. Mas revela pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua palavra, Pai. Deus amado, Deus bendito, nós estamos aqui pedindo ao Senhor que revela-nos, Pai Celestial. Mostra-nos, Pai Celestial, se há algum pecado que impede a nossa salvação, Deus. Mostra, Pai Celestial, fala conosco, Pai, se há mancha de pecado em nossas vestes, meu Pai. Ó Deus Santo, Deus poderoso, Deus tremendo. Senhor, sabemos como a Tua palavra fala que quando o homem aceita o Teu Filho, Pai Celestial, como Senhor e Salvador da sua vida, o espírito de Satanás sai da vida dele. Sai da vida desse homem, Pai, sai da vida dessa mulher. E aí o Teu Espírito começa a habitar, Senhor, dentro deste corpo, fazendo morada, convencendo da verdade, da justiça e do juízo, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da vida, Espírito Santo Consolador, nosso ajudador, nosso professor, possa nos ensinar. Revela-te a nós, atraia-nos para que tenhamos desejo de viver uma comunhão contigo. Porque o espírito de Satanás, sabemos que ele engana a pessoa para pecar, para que esse corpo venha a ser destruído e a alma ir para o inferno. Ó Deus, desperta os que estão dormindo, esclareça, Senhor, porque sabemos que o sistema deste mundo é do maligno, o sistema que ele está operando para prender, Senhor, a vida do homem, Pai Celestial, aqui na terra, para não alcançar a salvação, para não entrar no reino dos céus. Sabemos que o reino do Senhor é tomado à força pelo engano de Satanás, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a vencer. Cria em nós um coração manso e humilde, Pai. Que o Senhor, através de Jesus, pelo Espírito Santo, venha nos ajudar, venha nos purificar, pois sabemos que o Espírito Santo é fogo, fogo para purificar de todos os nossos pecados. Ajuda-nos a andar em santidade, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra, ajuda-nos a consagrar. Pai Santo, Deus bendito, Deus glorioso, queima em nosso coração, faz queimar no nosso coração um fogo de desejo, de amor por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter desejo pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não apartar, Senhor, a Tua palavra de nós. Não deixa, Senhor, que nós apartemos da Tua palavra, Senhor, em nossa vida, Pai. Porque sabemos, Pai, que se nós sairmos da Tua presença, se o Espírito Santo sair de nós, como que o Espírito Santo sai de nós? É deixando de orar, é deixando de ler a Bíblia, é deixando de te buscar em espírito e em verdade. Aí o Espírito vai se afastando de nós, a luz dele vai se apagando dentro de nós. Sabemos que a luz do Senhor vai se apagando dentro de nós. E o que acontece? O espírito de Satanás volta. E quando volta
com mais outros demônios, mais 7, e se tornam o quê? 8, para fazer morada, para destruir o corpo, tornando-se ainda pior o estado daquele homem. Senhor, abre os olhos dos teus filhos, Pai. Abre os nossos olhos, Pai Celestial. Abre, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que não sejamos enganados. Ajuda-nos, Senhor. Venha nos testificar, Pai poderoso e santo Deus, em nome de Jesus, Pai. Não deixa que nós sejamos enganados. Ó, Pai, não queremos que a ira do Senhor venha sobre nós, Pai. Por isso, Senhor, revela o oculto e o escondido, Senhor. Ajuda-nos a nos examinar e revela o oculto e o escondido, Pai. Em nome de Jesus, Deus de graça e de poder. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a estarmos firmes em Ti. Ajuda-nos a estarmos firmes na Tua palavra, que é a rocha, o nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Horabakaladayaraçô, bakadachebe cantaramanayaraçô. Horoboboko do bakaladayaraçô, beke cantarabakaladayaracê. Ajuda-nos a ser vigilante, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser vigilante, Senhor. Não nos deixa cair nas tentações. Não nos deixa mais nós sermos enganados. Não nos deixa, Senhor, que Satanás venha com pratos dele, Senhor, para nos enganar. Não nos deixa, Senhor, novamente sermos prostrados, Senhor, para as coisas do mundo, Pai Celestial. Não nos deixa, Pai Celestial, mas livra-nos dessas ciladas, Pai, dessas sutilezas do inimigo, Pai. Ajuda-nos a discernir, Deus poderoso e santo. Ajuda-nos a discernir, meu Pai da glória. Dá-nos força, fortalece-nos, Pai Celestial. Nos dá ânimo, Pai. Dá ousadia, Senhor Deus Pai poderoso. Venha nos fortalecer, meu Deus. E aqueles, Pai, aqueles crentes que o Senhor vê que está no sono espiritual, desperta o Senhor. Desperta, Pai Celestial. Para que eles possam enxergar, Senhor, o que está acontecendo ao seu redor. E vir em Tua presença e viver para Ti, Senhor. Se arrepender, Pai. Dá força, meu Senhor da glória. Dá força, meu Senhor Deus. Desperta, meu Pai Celestial. Desperta, meu Senhor da glória. Os que estão no sono espiritual, que estão sendo enganados pelo inimigo, Pai. Senhor, que possa encontrar fé, Pai, naqueles, Pai, que estão aqui na terra. Porque é pela graça que somos salvos, mediante a nossa fé, através de Cristo Jesus. Horabakaladayaramanayarase. Hierekobadashebekokamalayaraso, bababaso, cantalabakaladamanayarase. Ó Senhor, opera, Pai Celestial, e esteja conosco, Senhor. Nos abraça-nos, Pai. Opera o Teu poder. Manifesta, Senhor, sobre nossas vidas. Traz, Pai, salvação. Traz, Pai, libertação. Traz cura. Restaura, meu Pai. Restaura, meu Senhor Santo Deus, no nome de Jesus. E venha nos renovar a cada dia. Derrama sobre nós o Teu amor, a Tua unção de amor para amarmos o próximo e amar o Senhor, Pai. Derrama sobre nós um espírito de perdoar, Pai. Ajuda-nos a perdoar os que nos ofendem, Pai. Ajuda-nos, Deus, no nome de Jesus, Deus. E não deixa, Pai, que o ódio, a raiva, a mágoa, o rancor, a inveja, a fofoca, tudo que não provém de Ti, Pai, que é infrutífero, meu Deus, que o Senhor arranca, que o Senhor cura, que o Senhor sara, porque pelas pisaduras nós somos sarados através de Jesus. Venha nos sarar, Senhor. Queremos ser terra fértil, Pai. Queremos ser terra adubada pelas Tuas mãos para crescermos no Espírito, Pai. Venha nos revestir com as armaduras do Senhor, Pai. Sabemos que tem muitos crentes que não têm armadura, Pai. É triste, Senhor, é muito triste que tem
crentes que têm aparência de crente, mas suas vestes já não tem mais, Pai. Já não possui mais suas vestes espirituais, Pai. É como tem escrito lá no livro de Apocalipse, Senhor, que compra de mim ouro para se purificar e novamente receber as suas vestes. Oh, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, ajuda este povo a entender, a se examinar, meu Pai. Oh, Pai Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, querido Pai bendito, Senhor da glória, que possamos andar em santidades, que possamos ser limpos pelo sangue de Jesus, meu Pai. Ajuda-nos, Deus. Tira, Pai. Limpa o nosso coração, a nossa mente. Blinda-nos com o sangue de Jesus, meu Pai. Blinda-nos com o sangue de Jesus, Pai. Ajuda-nos para que possamos vencer e ter a vitória para entrar no reino dos céus, Pai. Obrigado por tudo, meu Senhor da glória. Obrigado, meu Senhor Santo Deus. Esteja conosco, esteja com a tua mão estendida sobre nós, Pai. E crendo no Senhor, nos guiando, nosso bom pastor. Obrigado no nome santo maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Convido a vocês que inscrevam-se no canal, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos vídeos e até o próximo vídeo.